Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Falar um pouquinho mais baixo, né? Que já é quase 1h da madrugada. Falta poucos minutos para 1h. 00:51. Nesse instante, nós vamos comentar sobre mocidade, sobre jovens, sobre criança. Glória a Deus, aleluia. É um assunto qual Deus tem me tocado para insistir. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos no final dos tempos. Nós já estamos vivendo a vinda de Cristo precedida de manifestação do anticristo. Nós estamos vivendo esse tempo, a manifestação do anticristo. Jesus está às portas. O falso profeta já se manifesta. O anticristo, que não é o verdadeiro Cristo, está aí para todos os lados. Só resta nós estarmos preparados. E as crianças, e os jovens, e os adolescentes. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e é Ele quem nos dá a vitória. Vamos falar a respeito desse povo abençoado aqui. Glória a Deus. Um dia voltará do céu para nos buscar. Aqui é os jovens de Manaus, Igreja Deus é Amor, PDA. Certamente estão em uma sede, né? Porque tem muitos jovens. Glória a Deus. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Aleluia, Jesus. Um dia voltará do céu para nos buscar. Glória a Deus. E os jovens também têm alma, né? As crianças, os adolescentes, todos temos que estar na presença do Senhor. Todos eles, todos nós. A salvação não é só para nós, os mais velhos, de cabelinho branco como o meu, mas a salvação é para todos. E aqui fala a respeito de criança. Um jovem já foi criança, né? Um jovem de 18 anos já foi criança também. Mateus 19:13. E trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Então Jesus ficou indignado. Jesus não aceitou aquela opinião dos discípulos, porque os discípulos estavam tentando impedir os meninos, as crianças, de vir ao reino de Deus. Que tipo de discípulo é esse, né? Que tipo de obreiros são esses que querem impedir as crianças de servir o Senhor? Que queriam impedir os jovens de servir a Deus? Pois uma criança, um jovem já foi criança também. Então, por isso eu li aqui. E trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam.
os discípulos, os obreiros do Senhor o repreendiam e não queria que aqueles meninos ficassem ali na presença de Deus, porque eles pensaram, eles vão atrapalhar o trabalho da obra. Mas não, nós temos que aceitar as crianças, aceitar os jovens, aceitar os adolescentes, buscar eles para o reino de Deus. Muitas vezes eu ouço as pessoas falar que as crianças de hoje, os jovens de hoje, são os futuros obreiros de amanhã. Como que eles vão ser futuros obreiros de amanhã se não tiver quem instrui? Então é um conselho de amiga, um conselho de Deus, um conselho vindo do Espírito Santo. Você que ainda não colocou uma faixa na parede, incentivando a mocidade, incentivando o jovem, a criança, coloque uma faixa na parede, falando do amor de Deus. E sempre olha naquela faixa, você que é obreiro, que é obreira, você que dirige cultos, você que é dirigente, esposa de pastor, sempre você olha para aquela faixa e fala do amor de Deus para aqueles jovens, para aquelas mocidades, para aquelas pessoas que visitam a igreja. Mesmo a igreja sendo pequenininha, esse povo que eu acabei de mostrar aqui no celular, porque eu não estou tendo computador, né? É melhor com computador, com celular não fica bom. Mas eu mostrei para vocês aí a mocidade louvando, é a mocidade de Manaus. Certamente estava em uma festa, é uma festividade ali numa sede de Manaus, né? Porque o número é muito grande. Mas essas igrejas pequenininhas, essas salas pequenininhas também tem que ter um espaço para o jovem, tem que ter um espaço para a criança, tem que ter um espaço para Deus no coração de uma criança, no coração de um jovem também. Vamos meditar também aqui. João 1, deixa eu ver se é isso mesmo. João 1, e o verso 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqui a palavra de Deus está falando, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e crerem no seu nome. Será que uma criança, um jovem, um adolescente precisa de ser filho de Deus? Precisa de ter o seu nome escrito no livro da vida para morar no céu? Porque uma criança de 10 anos, 12 anos, ela já sabe muito bem o que é pecado, o que não é. Ela já tem discernimento entre o bem e o mal. Mas elas precisam de pessoas para instruir. Elas precisam de pessoas para pregar para elas, para ministrar. Elas precisam de ministrante da palavra de Deus. Pessoas prontas para ministrar para a criança, para o jovem, para o adolescente. Eu estou falando com você que é dirigente de salas pequenininha mesmo. Com você que é esposa de pastor, de salas pequenas mesmo. Às vezes vocês pensam assim, não, aqui é tão pequeno, aqui não cabe tanta gente. Mas é Deus quem faz a obra. Busque os jovens, coloque a faixa na parede, dá um ânimo para a mocidade que está lá no mundo, lá no pecado. Eles também têm o direito de ser filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus é só aquele que faz um concerto com o Senhor,
que procura servir a Deus, que abandona as coisas que o inimigo oferece, que abandona as coisas que Deus não agrada. Vocês mesmos, obreiros e obreiras, dirigentes, pastores, presidente de círculo de oração, todos nós sabemos disso, que é necessário nascer de novo. Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo, necessário é nascer de novo. E o que Nicodemos falou para Jesus? Porque Nicodemos não tinha discernimento da palavra de Deus. Nicodemos falou, porventura, entrar no ventre da minha mãe de novo, para nascer de novo? E Jesus falou para ele, não, nascer da água e do Espírito, como está falando a palavra de Deus aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então Jesus falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de Deus, nascer da água e do Espírito. Era necessário ele fazer uma aliança, um concerto com o Senhor, batizar para arrependimento de pecado. E você, que trabalha na obra de Deus como obreira, como obreiro, como pastor, dirigente, esposa de pastor. Se Deus cobra isso aqui, de um jovem, imagina de nós, imagina de você que é um pastor, que é um dirigente, que é um obreiro, que é uma esposa de pastor. Imagina de vocês, uma diaconisa, uma obreira, seja quem for. Se Deus cobra dos jovens, isso aqui que eu vou ler, imagina de nós. Como não será com nós, né? Com a gente, que já tem experiência. Eclesiastes 11, e o verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Deus te trará juízo, né? Te pedirá conta. Então, se Deus vai pedir conta dos jovens no dia do grande juízo, no dia do juízo final, se Deus vai pedir conta do que o jovem fez aqui na terra, se ele serviu a Deus ou não, se ele andou no caminho da verdade ou no caminho do engano ou não, se Deus vai pedir conta de um jovem, de um adolescente, imagina de você que é um obreiro, que é uma obreira, imagina de você que é um dirigente, um pastor. Dirigente, pastor, a mesma coisa, né? Imagine de você que é esposa de pastor, que está aí fazendo a obra de Deus, diz que está fazendo a obra de Deus, mas será que está mesmo? Então essa palavra aqui, esse conselho é para todos nós. Se Deus está falando para um jovem, anda nos caminhos que te agrada, faz a vontade do teu coração, faz o que você bem der vontade, quiser, mas saiba que de tudo isso um dia Deus te pedirá conta. Se Deus cobra de um jovem, imagina de vocês, imagina de mim, de nós, que somos obreiros da casa do Senhor. Então coloca a faixa, pensa bem nesse conselho, pensa bem nessa palavra que Deus está me direcionando para falar para vocês. Nessa direção que Deus está me dando para falar para vocês, para passar o recado para vocês. Coloca a faixa nas paredes, mesmo essa sala pequenininha aí, que só cabe 50 pessoas, mesmo assim, coloca uma faixa na parede para animar. Quando um jovem entrar na igreja, ele vai ver lá a palavra de Deus. Ele vai ver lá a palavra de Deus.
Jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tem hora que me dá uns brancos. Ele vai ver lá a palavra de Deus. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de tudo isso um dia Deus te pedirá conta. Aí você coloca esse versículo lá, ou o versículo que você quiser colocar, e prega para este jovem, mesmo que seja só um que está naquele culto, nesse culto, mesmo que seja só 2, pregue para ele. Não deixe ele voltar quase que vazio, porque muitas vezes as pessoas pregam porque todo dia tem pregação na igreja. Mas às vezes aquele jovem está com sede de ouvir uma palavra de mais fé, de mais esperança, uma palavra mais inteligente, uma palavra que toca mais no coração do jovem, que toca mais no coração da criança, do adolescente. As minhas netas, uma vai completar 11, a outra vai completar 12. E muitas vezes elas vão na nossa igreja mesmo, IPDA. E muitas vezes elas vão e falam para a gente: vó, eu não entendi aquela mensagem. O que aquele homem estava falando? Eu estava tentando entender, mas eu não entendi. Por quê? Por que será? Então tem que explicar de maneira que eles entendam. É por isso que tem que ter ministrante para jovens, tem que ter ministrante preparado para crianças, para adolescentes. Então vamos preocupar com a mocidade, vamos preocupar em fazer a obra de Deus, enquanto Deus está nos dando oportunidade. Glória a Deus. Eu sou a porta. João 10 e o verso 9 e o verso 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas Jesus não veio para dar vida só para nós que estamos idosos, não. Eu já tenho 63 anos, né? Jesus não veio só para os de 60 anos, só para os idosos, não. Jesus não veio só para aquele que está com 40, com 50, com 80, com 100 anos, não. Jesus veio para a mocidade. Então vamos ter paciência com Renegere, que fala, regenere, né? Regenere. Vamos ter paciência com eles, vamos ter paciência com esses jovens, com essas igrejas que já têm jovens, principalmente sede, né, costuma ter. E vamos buscar eles para a casa do Senhor. Vamos buscar eles para servir a Deus. Essas igrejinhas, esses setores. É tanta igreja, mas não tem jovem, não tem, quer dizer, não tem ministrante para ministrar para um jovem, para uma criança, para um adolescente. Eles entram ali e saem tão sem graça, tão desanimado, né? Então é hora de despertar. Jesus está voltando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos nas tuas mãos esse conselho, essa palavra, a qual o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração da tua igreja. Meu Deus, entra com providência.
Faz uma grande obra na vida desse povo. Mostre para eles, meu Deus, que é necessário nascer de novo. E nascer de novo não é só para os adultos, só para os idosos, só para as pessoas de cabelinho branco, não. Nascer de novo é para uma criança, é para um adolescente, é para um jovem. Nascer de novo é nascer do Espírito Santo. É fazer a tua vontade, meu Deus. E o povo sabe disso, Senhor, mas o povo continua com o coração endurecido. Meu Deus, toca no coração desse dirigente, desse pastor, dessa esposa de pastor. Toca no coração desse obreiro, dessa obreira. Toca no coração deles para ter paciência e buscar os jovens, buscar os adolescentes para a tua presença. Confirma, meu Deus, a vitória em nome de Jesus. Então tem que incentivar. Não adianta só fazer aquele culto normal, simples que a gente faz todo dia. Tem que ter incentivos. Tem que falar. Tem que tirar uns 10 minutos para conversar com um jovem. Mesmo que seja só um. Mesmo que seja só dois. Só dois. Tem que incentivar. Tem que colocar faixa na parede com aqueles versículos. Não é campanha, não. Não é campanha, não. É os versículos falando com jovens. Versículo que vai ficar ali 1 ano, 2 anos, naquela faixa ali, falando com jovens. Ou até mais tempo. De repente você pode também mudar o versículo, né? Não é campanha. É só para incentivar os jovens. Faz uma festividade. Convida eles, sai no carro e coloca o microfone no carro, sai convidando o povo, convidando os jovens, adolescentes, faz uma festividade, chama eles, que eles vêm. E aí vocês aproveitam e já preparam um dia para um pequeno estudo bíblico da palavra de Deus. Deus abençoa, Deus nos dá vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.